No meu outro canal, a gente fez aquela entrevista lá no passado e a gente até falou sobre as agências de EB3, né, onde a pessoa paga pela parte dos advogados e todas aquelas coisas. Você teve que pagar alguma coisa para advogados ou para empresa ou alguma coisa? Então, o meu empregador não contratou advogado, ele contratou que a gente chama de agente imigratório, ou agente de imigração, que é mais barato, ele não pode representar no tribunal, na corte, ele não pode representar, mas ele é mais barato, ele vai praticamente fazer a papelada sua. Ele pagou uma agente de imigração que é mais barato do que um advogado, que não precisa ter faculdade e tal. Foi o que ele pagou para mim, então foi mais barato, mas é mais perigoso, né, de dar errado, mas deu certo. E você não teve que pagar E, nada. bom, você não pode pagar pela lei a parte referente ao labor, que é a parte do que você envolve o Ministério de Trabalho, não a imigração, porque a imigração é uma coisa, o Ministério de Trabalho é outra coisa. Só que a imigração, ela pede documentos do Ministério de Trabalho para saber que você realmente qualifica para aquele visto de trabalho, aquele visto de imigrante de trabalho, né? Aquele green card para o trabalho. Ele precisa de documentos do Ministério do Trabalho. A imigração pede isso, mas a primeira parte você não pode pagar. O que é essa parte? Ele vai ter que colocar a sua vaga no jornal local durante 2 domingos consecutivos. Você vai ter que pagar por isso. E você não pode pagar. Quem tem que pagar é o empregador. Então, eu não paguei nada. E eu também não paguei nada do I-140. No I-140, eu acho que a taxa premium você pode pagar. Se eu não me engano, eu paguei. Que eu não sei quanto foi. Eu não sei se foi US$ 1.000. É bem caro, assim, mas eu paguei para ter o processo concluído em 15 dias, porque senão ia demorar meses. E E eu você estava não podia numa demorar. correria que não tinha como esperar. Eu não podia esperar, porque o meu OPT estava. Meu OPT estava acabando a validade e eu ia ter que voltar para o Brasil. Então eu tive que pagar premium, não tinha outra alternativa, né? Beleza. E aí, beleza, foi aprovado tudo. Só para a galera saber também, né? Porque muita gente hoje em dia sabe do EB3. Até lá no passado, lembra que a gente falou, nossa, EB3 McDonald's, como assim? Eu fiz várias entrevistas sobre o assunto e aí eu comecei a entender que tá tudo certo, não tem problema. Mas o EB3, eles têm três subcategorias. Então tem o Skill, Unskill e os Professionals. De alguma razão, você sabe qual que foi a classificação do seu EB3 ou não te falaram? Olha, eu não sei, mas basicamente eu sou formado no Brasil em faculdade, né? Eu acho que eles pediram lá meu diploma, mas na verdade eu usei meu diploma daqui mesmo, que eu fiz um curso daqui, né? Eles nem pediram meu diploma do Brasil, mas se eu não tivesse diploma daqui, tivesse só o diploma do Brasil, eu teria que traduzir. Beleza. E conta para nós, Pedro, como que foi a entrevista, né? Porque aconteceu um negócio inusitado lá na entrevista. Anteriormente, o EB1, EB2, EB3 não tinham entrevista, e com a entrada do governo Trump, ele achou que seria interessante colocar. Mas como que foi a sua experiência na entrevista de Green Card por trabalho? Uh, a minha entrevista foi assim, basicamente ele pediu os meus como é que a gente fala em português? Quando você recebe o salário, aquele comprovante do seu pagamento os últimos 2 meses. Como se É fosse isso, o pay status. o pay stub, mas eu não sei falar. Pay stub eu acho que é olerite. Eu não sei. Olerite ou contra-cheque, que eles falam no Brasil. Acho que Contra-cheque, nem, isso que eu ia nem falar. É usa mais isso. contra-cheque. Isso, meu contra-cheque. Me pediram os últimos 2 contra-cheques e perguntaram por alto, para explicar bem, bem, bem assim, bem por alto o que eu fazia na empresa. Isso foi bem fácil, eu expliquei rapidamente o que eu fazia, falei 2 frases, mais ou menos, aí a moça falou que não tinha problema nenhum. E como eu incluí a minha esposa no processo, aí sim, eles começaram a pegar mais no nosso casamento para saber se o nosso casamento era legítimo, né? E aí meio que perguntaram muitas perguntas para ela. Para mim, não perguntaram quase nada, encheram ela de perguntas.
Que perguntaram, assim, só pra galera saber, assim? Porque era green card por trabalho, mas virou green card por casamento. O que perguntaram, assim? Olha, perguntaram sobre as nossas viagens, por exemplo, perguntaram aonde que ela foi no Brasil, se ela ficou no mesmo lugar que eu quando a gente foi, porque eles sabiam que a gente tinha ido para o Brasil visitar a nossa família assim que a gente conseguiu aquele EAD, né, aquele documento de viagem e e para autorização de trabalho. A gente foi para o Brasil no Natal, que eu já não ia no Brasil há 3 anos. E aí eles perguntaram aonde que os pais dela moraram, se era na mesma cidade que os meus, para onde que ela foi, o que que ela fez no Brasil. E a gente não ficou na mesma. Eu e ela não somos da mesma cidade no Brasil. Ela mora numa cidade do interior e eu moro na capital. Então ela não ficou comigo no Brasil. Ela foi visitar a família dela no interior e eu fiquei na capital. Então eles perguntaram coisas da nossa viagem, se a gente não estava na mesma cidade. Depois eles perguntaram para ela coisas da minha família, perguntaram para ela se ela sabia coisas dos meus pais, da carreira dos meus pais, o que a minha mãe fazia, detalhes da profissão da minha mãe. Porque eles sabem que minha mãe já tinha visto de turista, então ela colocou lá o que ela fazia, né? Então eles perguntaram a ela se ela sabia detalhes da profissão da minha mãe, que por acaso ela sabia, para Porque saber o quão bem ela me conhecia. Porque eu acho também, né, Pedro, que acontece muito, por exemplo, eles sabem que esse processo vai levar a pessoa ao green card, é fato, você trabalha, você tem o trabalho em si. Agora, quando você se casa com uma pessoa e bota ela como dependente, aí eles sabem, será que ele está colocando ela como dependente porque quer dar o green card para ela, sem ela poder ter o green card? Então vamos descobrir se essa relação é verdadeira ou não. Então eu acho que talvez o que aconteceu foi isso, mas como vocês já tinham uma relação verdadeira, então deu tudo certo. E eu acho que não ia. Eu não sei por que que ela ficou com essa perguntação toda, porque a gente morava no mesmo lugar e tal. É porque assim, uma vez que ela pegasse o green card, era para sempre. Não é, como é um processo de trabalho, quando não é, tem green card por casamento, quando você casa com um americano. Mas o meu era por trabalho, então quando ela é adicionada, ela não pega aquele provisório de 2 anos. Eu e ela pegamos o green card permanente mesmo. Então, eles sabiam que uma vez que ela pegasse o green card era para sempre. Então, por isso eles queriam saber se o nosso casamento não era uma farsa, né? Mas a gente morava junto, o nosso seguro de carro era o mesmo, apesar que nossa conta de banco é separado, né? Entendi. Aí, beleza, saiu o Green Card vem com quanto tempo, assim? Aí o nosso green card chegou com 7 dias, E quanto no tempo de caso. duração? É uma duração de 10 anos, mas 10 anos é o que vale o cartão de plástico, né? Para você ter que pegar, renovar, mas o status é para sempre, né? Bacana. E aí depois você tem que ficar para sempre na empresa ou você saiu da empresa? Eu já sei, mas você saiu da empresa ou não? Eu acabei saindo e já meio que saí, depois já trabalhei em outra, depois em outra. E eu... Isso é uma coisa interessante, né? Porque muita gente não sabe. Aí no Vale do Silício, é muito comum as pessoas pularem de uma empresa para outra e vai pulando até conseguir um trabalho bem melhor. Sim, porque você coloca que você está trabalhando numa empresa no Vale do Silício no seu LinkedIn, por exemplo, ou em outra coisa, você começa a ser contactado pelas empresas, porque sabe, esse cara trabalha no Vale do Silício numa empresa, então eles começam a entrar em contato, e você acaba tendo oportunidades para crescer, né? Então eles entendem que você, lógico, se você ficar pulando demais, eu acho que pode até pegar mal, porque nenhuma empresa vai querer contratar uma pessoa que fica 2 meses numa empresa e sai, mas se você fica uns 2 anos numa empresa, 3 anos numa empresa, eu fiquei 4 anos numa empresa e depois eu fui para outra. Eu fiquei primeiro 2 anos numa empresa, depois fiquei quase 4 anos numa empresa. Então, assim, já é uma coisa que. E depende também se você vai fazer um trabalho que é caráter temporário ou não, porque aqui tem contratos temporários também. Se você é uma pessoa que que trabalha por contrato temporário, você vai fazer um projeto e sai, aí é lógico que você pode trabalhar só 6 meses, porque é um contrato. Mas no meu caso, se você for trabalhar full time, que é quando você é um profissional permanente da empresa, subentende que você vai ficar mais anos na empresa, não vai ficar 6 meses. Né?
Beleza. E conta para nós, cara, porque o Douglas perguntou aqui, ó. No Green Card tem a sigla do visto que te concedeu a residência permanente? Você chegou a olhar se o seu Green Card tem uma sigla, sei lá, como essas daqui? E31, E32, EW3? Porque muita gente acha que vem escrito EB3, mas não, é uma outra coisa. Não, você inclusive não tem mais o I-94, né? Toda vez que você entra com um visto de não imigrante, você recebe o I-94, que é que é um documento que mostra quanto tempo você pode, até quando que o seu status é válido, né? Mas você passa a não precisar mais do I-94. Você entra, é quase como se fosse uma cidadania, Beleza, mas deixa não eu... é, você entra aqui e sai a hora que você quiser, né?